Errou. Você falou eu quero saber por completo. Acampamento dos casais da Assembleia de Deus. Parabéns, ganhou o almoço. Ganhou o almoço. Pastor Sebastião. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Sebastião. Sou pastor da Igreja Assembleia de Deus lá em Goianésia, na rua 23, lá em Carrilho. E aqui é a pastora Marília, minha esposa. Não quer falar não. Eu gosto de falar, mas você não quer falar aqui hoje. Queria pedir o irmão Charlton, mas a irmã Regina para ficar de pé. Veio com a gente, ele é presbítero da nossa igreja. Irmão Silvio, mais a irmã Nilza. O irmão Cássio, mais a Carlinha. A Alessandra e o Josival. O Wilker. E a Isabela, está aí? O Mateus e a Sara. Meu filho Felipe e a Gabriela, minha nora. Minha filha Esther. E meu genro, agora eu posso falar genro, né? Estou acostumando ainda a falar genro. Tem só 15 dias que vocês casaram. O Carlos. Quem que eu estou esquecendo? A Natália e o Daniel, que está escrito do outro lado ali, ó. Natália e Daniel. São todos aí, ó, estão de lua de mel ainda, viu, gente? Todo mundo casou esse ano. E tem o pastor Ronaldo, lá da Jardim Esperança também, da pastor lá da Jardim Esperança. Está lá atrás o pastor Ronaldo, com a pastora Vanessa, que veio junto com a gente, na turma nossa, né? Não estou esquecendo ninguém não, né? Queria pedir uma salva de palmas para todos eles. E aproveitar o ensejo aqui, agradecer a equipe do ACAD. São pessoas que realmente Deus tem usado para poder abençoar a vida da gente. Nós participamos do ACAD desde do ano 99. Eu me lembro que o primeiro ACAD que nós participamos foi aqui no Taiô. E foi bem nos dias que a minha mãe tinha falecido. Minha mãe faleceu no mês de abril. E o ACAD foi logo depois. Eu não me lembro se foi setembro, se foi outubro. Mas eu estava assim numa situação muito, muito delicada. E inclusive já tinha até fechado as inscrições. Aí o pessoal que estava na organização organizou uma forma e abriu uma vaga para a gente vir. E nós viemos, e foi um bálsamo para a minha vida, principalmente porque eu estava naquele momento de sofrimento e luto da minha mãe, né, que minha mãe tinha morrido muito assim bruscamente, muito, eu digo assim, pelo fato dela ter morrido, ela ter falecido de repente, né? Ela sofreu um infarto e ela estava boa, de repente ela sofreu um infarto, caiu e morreu. E aí, inclusive, nós estávamos até lá no acampamento, né, pastor Zé? Lá no NPAD, e nós ficamos sabendo da notícia lá ainda, e foi muito dolorido para a gente. Mas o ACAD, logo depois aconteceu, e nós viemos, e daí para cá a gente sempre tem vindo, e a gente tem lutado para que os casais possam vir, porque a gente sabe que essa viagem aqui, esse momento aqui, ele tem sido como um bálsamo, como realmente um remédio que cura muitas feridas. Deus abençoe vocês, nós amamos muito vocês da equipe, tem abrido as portas para nós, tem nos ajudado a estar aqui, obrigado por tudo. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vocês turbinaram o nosso acampamento. Vamos agora a Pirenópolis, pastor Israelzinho. Meu xarazinho. Aldemar? Então, ainda está... deixa para lá, né? Chama sua turma, você dá um testemunho. Eu sou Jaciara do Aldemar. Aldemar da Jaciara, somos de Pirenópolis. Eu quero convidar os casais de Pirenópolis. Por favor, fique de pé. Graças a Deus. Somos 13 casais. Pastor William, esposa. Pastor William e Vanessa. Marcelo Pereira, esposa. Andréia. Gilberto e Márcia. Edson e Maria Lúcia. José Luiz e Loane, ou seja, Netinho e Loane. Edson
e esposa, Maria de Lourdes, o Wellington, Janete, que é Roseli, Israel Afonso e esposa Lucinéia, só que não chegaram. O Wilton e esposa também estão tomando chimarrão, gente. Não quer que eu esteja queimando ninguém, não, mas está tomando chimarrão. Viu, pastor Dilson? Eles estão tomando chimarrão. Edson e Otanimar. Titi, né? Cadê o Titi? Tá aí? Não, tomando chimarrão também, tá vendo? Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos. Emanuel e a Daura, eles já chegaram ou estão tomando chimarrão também? Pai de Marcelo, graças a Deus eles vieram a primeira vez. E nós temos que agradecer muito a Deus, né, queridos? Pela presença de todos aqui e por nós podermos participar. Estávamos ali fazendo as contas, acredito que uns 23 ACADs nós participamos. Ou perdemos um, eu acredito que uns 23 ACADs nós estamos aqui presentes. E eu tenho certeza que Deus fez muito na nossa vida. Nós fazemos agora esse ano 30 anos de casados. E muito novo, não parece, mas quero dizer para vocês que somos muito abençoados nesses ACADs, nesses encontros de casais. Eu creio que Deus tem para você, tem para mim, tem para todos nós muitas e muitas bênçãos através dessas palestras que são ministradas aqui. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Minha esposa quer falar? E eu agradeço a todos, pastor Clarimundo, pastor Odete, pastor Dilson, está lá, e a esposa, pastor Israel, enfim, toda a equipe. Que Deus abençoe vocês. Pastor Edivaldo, né? E nós participamos muitos anos. Pioneiro, abençoado. Hoje ele não está aqui, mas ele foi também um grande mentor, né, desse encontro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, obrigado, irmão Demar. Pirenópolis estão sempre conosco no ACAD. Pastor William, de Paranaiguara, também estão participando com a gente já há alguns anos, trazendo também um grupo. Temos tempo, não se apresse, pastor. Nós somos de Paranaiguara, bom dia. Eu gostaria que o nosso grupo se colocasse de pé. Beleza. Tema boa, né? Paz do Senhor, meus irmãos. Está ali Mazinho e Luciana, pastor Cádio e pastora Maritza. Está ali Renato e Lília, minha irmã, né? Está em Paracatu, mas nós falamos que é de Paranaiguara até hoje, né? E está lá a Gisele, minha irmã também, e o nosso irmão Marcelo, né? Marcelo. Quem mais? Está ali? O Rosário e lá atrás, e Silvana, tá bom? Na próxima, com certeza, tem mais gente, não é isso? Tá bom? Obrigado, Deus abençoe. E o ACAD é uma bênção, viu, gente? Que a gente consiga trazer mais pessoas na próxima vez. E um abraço para os meus pastores amados. Muito obrigado, Paranaiguara. Parabéns. Bom, o irmão Humberto da sede, ele tem alguns convidados também, não é, pastor irmão Humberto? Vem aqui apresentar seus convidados. O irmão Humberto é recém-chegado também, está com 2 anos, né? 3 anos aqui na sede, lá na sede conosco em Anápolis, e trouxe um grupo de fora, que ele é de fora também, né? Mineiro, né? Bom, tem uns amigos de Uberlândia e Catalão. Cadê? De Uberlândia eu acho que não estão aqui, tô vendo. Ah, estão aqui na frente. Maico, Patrícia, Nayane e Leandro são Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus lá de Uberlândia. E de Catalão, meu cunhado, o irmão da Miriam, Reginaldo, Adriana. Lá atrás, o Zé, todo mundo conhece, lá da Evangélica, ali de Anápolis, o colega da Andréia também, diretor do curso de farmácia, e a esposa Emerite, e os amigos de Catalão, Luciano, Denise,
Elise, Eliazi, né? Alguns aqui eu conheço há 34 anos, igual o Leandro, 18 anos de idade, nós somos amigos. E dessa turminha aqui, quando eu conheci, acho que só a Nayana era crente, o resto não era, e graças a Deus está tudo aí, se converteram, é uma bênção. E seguimos aí nesse caminho. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, irmão Humberto. O Humberto é um tesouro que chegou para nós, não é verdade, pastor José? Obrigado aí por estar enriquecendo aí o nosso grupo e trazendo convidados. Vocês são muito bem-vindos, tá? Outras denominações, o ACAD é ecumênico, né? Assembleanos, batistas. Eu ouvi dizer que tem um casal presbiteriano aí. Quem é o casal presbiteriano? Ah, o José Luiz e a esposa. Como é que é o nome da esposa? Esse negócio de esposa não dá certo, né? Tem que saber o nome, né, pastor Alan? E o apelido? Tem um apelido, não? Eneride? Nefertiti? Amém. Deus abençoe vocês, Zé Luiz. Zé Luiz é meu parceiro de futebol. Faz cada golzão, né? De longe. Amém. Vamos lá. Outro casal aqui, o Vanderlei, lá do Rio de Janeiro, que já prometeu que está mudando para Goiás. Fique de pé, irmão Vanderlei. E esposa, irmã? Seila. Amém. O que elas vão fazer? Milagres? Glória a Deus. Bem-vindos em nome de Jesus, meus irmãos, viu? O Vanderlei é filho da irmã Juventina e do pastor Manuel, né, que foram nossos amigos queridos, vieram do Rio de Janeiro, mudaram para Anápolis. A gente conheceu eles muito bem, foi uma bênção. E o Venâncio já estava aqui, agora o Venâncio está trazendo a família. Muito obrigado, pastor Venâncio, pastora Ilma. Vocês também são 10. Eu estou esquecendo de alguém? Só o povinho de Anápolis, né? Oi. Ah, o pessoal de Goiânia, por favor. É só um casal de Goiânia? Pastor Edivaldo e Iracema. Bem-vindos também no nosso meio. Muito obrigado. Palmas para eles. O novinho aqui, o Guilherminho. Guilherme, você é muito bem-vindo no nosso meio, tá? Você é lindo. Deus te abençoe. Amém. O Jonadá vai fazer muito bem para você. Beleza. Agora o pessoal de Anápolis quer ser apresentado ou não precisa? Será que a gente, pelo menos a metade é de Anápolis? Vamos ficar de pé o pessoal de Anápolis? Quem vai apresentar é o pastor José Clarimundo. Muito bem. Os anapolinos são bem-vindos, digam, é verdade. É verdade. Bem-vindos. Obrigado, Anápolis. Pastor Jonas, primeira vez também, não é? E pastora Sandra, bem-vindos no nosso meio, em nome de Jesus. Ah, o Ronaldo e Rosânia, RR Assembleia de Deus. Deus abençoe, viu? Meu parceiro, meu chegado, meu paciente, minha paciente. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Faça uma oração para nós, irmão Isaac. Entrega a palavra para o pastor Alain. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento de estar aqui para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa usar o Teu servo nessa hora para falar aos nossos corações aquilo que vem da Tua parte, ó Deus. Que a palavra possa ser dita aqui, possa nos animar, possa sair daqui revigorado, possa encher os nossos corações de esperança. Nos dê um dia também abençoado, que possa ser um dia de descanso, alegre, que todos possam sair daqui edificados e alegres na presença do Senhor. Amém. Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Que bênção, graças a Deus. A primeira manhã de encontro de casais é sempre mais alegre, né? Você não sabe direito por quê, né?
Ontem o pessoal estava meio triste, meio pesado, cansado da viagem. De manhã, se deixar, todo mundo dá testemunho, glorifica, né? Que benção. Por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Para a gente falar de amor essa manhã. Amém? Mas não pense que é um amor hollywoodiano, a la Shakespeare. Esse amor aqui é paulino, bíblico e às vezes difícil, né? Mas é esse amor aqui que a gente tem que seguir. É esse amor aqui que faz diferença. É por esse amor que a gente está aqui. É nesse amor que a gente se move. E é nesse amor que a gente cria coragem para encarar a vida. Amém, irmãos? Esse aqui é o amor que é repleto de todas as realidades que a gente entende como realidades da vida. Tem a beleza, tem a graça, tem a leveza, mas também tem a crise, o problema, a angústia. É um amor que cabe tudo. Tudo está inserido aqui nesse amor. Então, o que a gente vai ver aqui essa manhã é bem interessante. Eu gostaria de fazer como fiz ontem à noite. Você mantenha a sua Bíblia aberta, ok? Nós vamos ler esse capítulo, capítulo 13. Depois que a gente terminar de ler, aí a gente vai pontuando algumas coisas muito interessantes aqui. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz assim, ó: mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um prato que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Amém. Esse é o tipo de texto que ele ganha uma característica extra-templo, extra-igreja. É o texto que vira poesia na boca de qualquer um, não é? Esse texto aqui a gente consegue ir dele do Novo Testamento a Renato Russo, né? É um texto que tem inserção na vida, na história, que mexe com a cultura. Muita gente já ouviu falar disso, até gente que nunca abriu uma Bíblia sabe desse texto. Tem muita gente na igreja, por exemplo, que diz que em algum lugar na Bíblia está escrito, né? Sempre tem alguém assim. É o tipo de texto que ganha uma espécie de universalidade. E aí que mora o perigo, porque toda vez que a gente coloca algo extraordinário, sempre dentro de uma espécie de banalidade rotineira, a gente coloca nele a etiqueta do costume, e quando isso acontece a gente perde a grandeza. É daqui que muita gente passa apenas a citar um texto, sem pensar em seu contexto e na sua essência. E por causa disso, aquilo que era para ser algo tremendo acaba se tornando uma coisa corriqueira, que passa pela vida da gente sem deixar nenhum tipo de marca. Então o que eu queria mostrar para vocês aqui essa manhã é uma outra forma da gente encarar esse texto. Um texto que é tão tremendo, que ele consegue literalmente encher a nossa alma de saúde espiritual, saúde emocional e saúde para a vida. Esse texto aqui é o mais perfeito grau que o apóstolo Paulo consegue colocar para nós de inteligência conjugal. Amém? É muito sério, até porque Paulo escreve isso para Corinto. E Corinto, pensa numa igreja complicada. Se você acha que sua igreja é complicada e tem problema demais, dá uma lida em Corinto. Nós temos 2 cartas na Bíblia e Paulo escreveu mais ou menos umas 6 a 7 cartas para eles. E algumas se perderam na história e essa aqui que o Espírito preservou, as 2, estão com a gente aqui hoje.
São cartas extremamente importantes, cheias de tudo quanto é tipo de coisas de uma igreja local. É uma igreja que deu tanto trabalho para Paulo, até porque a cidade de Corinto, na época, era uma cidade gigante, efervescente, com um porto muito bom, uma cidade de fluência, de muita gente de fora. Tanto que na cultura grega, por exemplo, William Barclay, um dos maiores pesquisadores da cultura grega, diz que todas as vezes que numa peça do teatro grego, algum personagem da peça era um corinto, ele sempre era o bêbado da peça. Imagina, se uma moça passasse na rua e alguém dissesse, ali vai uma moça coríntia, era sinônimo de prostituta. Dizem alguns teólogos que Paulo provavelmente era careca por causa dessa igreja. Deu tanto trabalho para eles, né? Dizem que até hoje os corintianos dão trabalho, mas isso é outra história, né? O texto começa assim, ó. Eu acho engraçado que Paulo começa dizendo assim, eu vou trabalhar a questão da igreja, e ele vem com edifício, a igreja como edifício, fica procurando uma metáfora para a igreja, acha a igreja como corpo, aí começa a falar para essa igreja sobre a questão dos dons, que era uma igreja que tinha um certo orgulho espiritualista muito perigoso, o orgulho de se achar mais santo que os outros porque tem mais dons, e esquece que esses dons nem são dados, são concedidos, é diferente. Então começou um orgulho espiritual crônico no meio do povo. Aí Paulo para e diz assim, quer saber, gente, vocês têm carisma demais e caráter de menos. Então eu quero trabalhar o caráter de vocês para tirar o excesso de carisma. Então eu vou mostrar para vocês um passo mais excelente, um caminho melhor. E aí Paulo joga para a gente isso aqui, ó. Agora presta atenção logo na primeira frase. Paulo começa assim, ó, ainda que, ou mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. E Paulo não está falando de língua estranha, até porque dentro do estranho também cabe o esquisito, né? Paulo está falando de algo extremamente mais profundo. Na filosofia grega da época havia a ideia de que os anjos tinham uma língua extraordinária, o mais alto grau de linguagem, de comunicação, de oratória que se podia imaginar. Lembre que para os gregos a oratória era algo fantástico, que distinguia homens, às vezes até perto de deuses, de mitos e lendas. Então um homem que dissesse, eu falo as línguas dos anjos e dos homens, era o mais alto grau de comunicação que se podia chegar. Paulo começa falando sobre a questão da comunicação, da essência. Olha o que Paulo começa a dizer. Mesmo que eu tivesse o mais alto grau de comunicação, fosse o cara mais tremendo de oratória, aquele que é magnético, que você consegue ouvir 2 horas sem cansar. Se eu fosse o homem de todas as linguagens, o homem que consegue falar aquilo que a mulher quer ouvir, se eu fosse um homem que consegue distinguir todos os pensamentos, se eu nunca tropeçasse em nenhuma palavra, se minhas palavras fossem o mais perfeito grau de exteriorização do que eu tenho por dentro, aí Paulo coloca o mesmo que, olha que tremendo, se eu não tivesse amor, eu seria como um metal que sopra ou um prato que retine. Olha o que Paulo está dizendo. Se eu fosse capaz de expressar nas mais tremendas palavras qualquer sentimento da alma, e se eu fizesse isso tecnicamente perfeito, mas sem amor, soaria aos teus ouvidos como um barulho irritante. É prato que ressoa, é sino que retine, é barulho cansativo, não é comunicação, é ruído. É aquilo que irrita, é aquilo que afasta ao invés de aproximar. Olha o que Paulo está dizendo para nós, tomara que você entenda muito bem isso aqui, ó. Que no casamento a gente fala muito sem muito dizer. Que no casamento não é o excesso de palavras, é o amor que se coloca em cada frase que ousar sair da boca. Porque sem amor é só conversa, é barulho irritante, é gente que fala muito ou grita demais, é gente que exterioriza o que não precisava, que não aprendeu ainda a usar os gatilhos do equilíbrio. Quando a gente fala demais, pode correr o risco de morrer enforcado nas próprias cordas vocais. Já viu que tem gente que fala tanto que acaba falando o que não queria? E o problema das palavras é que elas não têm coleira. E o pior, a vida não vem com manual de instruções. E pior ainda, casamento não tem uma espécie de contrato de devolução no PROCON do conjugal. Não vem com válvula, não é? De escape. E aí a gente junta uma vida que você não pediu, com um casamento que você escolheu e às vezes se arrepende de ter escolhido. E aí começa a entender que a vida é feita dessa coisa aqui, ó. Portanto, a única coisa capaz de fazer com que a gente se entenda de verdade não é a nossa habilidade em se comunicar, é a capacidade de colocar amor em cada frase que ousar sair da nossa boca. Olha como é que Paulo está começando a falar sobre amor. Não está falando de amor apenas pelo jeito bonito de falar, mas está falando de amor como comunicação eficiente, de gente que fala e entende, e só se entende porque se ama. Gente, só quem é casado e já passou da barreira dos 10 anos de casamento é que entende bem isso aqui, ó. É por isso que os teólogos antigos diziam que quando Jesus falou para Pedro assim, ó, 70 vezes 7 na questão do perdão, só tem um lugar que você consegue fazer isso durante um dia.
Casamento. 490 vezes, né? Porque o amor é exatamente essa coisa que a gente não consegue explicar, mas sente na cadência normal dos dias. É quando você entende que a vida está espremendo a gente para extrair da gente o melhor que a gente pode dar. E isso não é a beleza técnica do processo. Isso é o jeito de amar nas pequenas coisas. Eu queria que a gente saísse daqui essa manhã amando as pequenas pausas, os pequenos momentos, as pequenas coisas, os pequenos espetáculos. Ou seja, você não precisa falar uma hora de grandes poesias e de coisas tremendas capaz de encantar os ouvidos. Porque essa coisa pode se tornar apenas um ruído, bonito, mas ruído. O importante é que toda vez que falar, o amor seja a essência disso. E se o amor for a essência de cada palavra, significa que a verdade também vem junto. Porque João definiu Deus como Deus é amor. E depois como Deus é verdade. O que significa que não há amor sem verdade. E se houver a verdade, ali está o amor. Deu para entender? Então Paulo começa aqui em cima, no mais alto grau de comunicação. Agora dá uma olhada no verso 2. Ele fala assim, ó: ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento. Aí Paulo começa a descer num outro nível. Ele começa a falar para aquele povo super crente, e dizer assim, olha gente, se eu fosse o profeta. E nós vivemos numa igreja hoje do século XXI que tem surto profético. Todo mundo é profeta, já percebeu isso? Interessante que é antibíblico, porque na Bíblia Deus chama o profeta não quer. Hoje todo mundo quer ir, não é estranho? Por exemplo, vire para o seu irmão e profetize. Se você profetiza para ele para você, logo todos são profetas. Se todos são profetas, cadê o povo? Porque Deus tem um profeta para falar para o povo. Se todo mundo é profeta, sumiu o povo. Vai pensar num povo esquisito. Não é uma espécie de esquizofrenia, gosta? Então pensa por um momento comigo. O que Paulo está dizendo é extraordinário. Ainda que eu fosse o profeta, se eu conhecesse todos os mistérios. Ele acabou de falar das línguas dos anjos, agora fala dos mistérios desses anjos, coisa que só seria possível pela lógica da linguagem. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento, que é o sonho da gente, conhecer tudo, e eu tivesse fé suficiente para mover montanhas. Paulo colocou aqui, assim, no nível de gradação, os sonhos mais mirabolantes e faraônicos de todo e qualquer crente. O cara ser o profeta, conhecer todos os mistérios, ter todo o conhecimento e uma fé capaz de alterar a geografia do lugar. Pensa num super crente. Isso aqui é um crente que ativa superpoder. É o sonho dos crentes. Só que é o que Paulo diz. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se eu pegar todas essas coisas sem amor, eu perco a minha identidade. Porque eu me torno apenas em alguém que manipula poder. E quem manipula poder tem a sensação de ser manipulado por ele. O problema do poder é esse. Como diziam os filósofos antigos, o poder é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede dá. É perigoso lidar com o poder. É por isso que Deus não faz as coisas por poder. Ele faz por amor. É diferente disso. Toda a lógica de Deus está em amor, não em poder. Poder intimida, amor aproxima. Poder afasta, o amor chama para perto. O poder é tão perigoso que ele tira das melhores pessoas as piores coisas. Já o amor consegue pegar as piores pessoas e colocar as melhores coisas. A ideia de Paulo é tremenda aqui. Ó. Esvaziar a gente daquilo que a gente não é. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês não precisam de tudo isso. Você não precisa de uma fé tamanha, capaz de mover montanha. A fé da Ciro Fenícia, que é pequena, serve para você. Aí a gente pensa, mas Jesus falou que a mulher tinha uma grande fé. Só que Jesus é da antilógica. Para ele, se você quiser subir, tem que descer. Se você quiser receber, tem que dar. Portanto, o que para ele é grande é pequeno. Então é tudo inverso. A ideia da gente aqui é tão tremenda. É Paulo dizendo assim, quero levar vocês a um nível de amor que vocês sempre tiveram, mas que nunca perceberam, porque estavam olhando para as vitrines daquilo que não é amor. A minha maior alegria aqui é que eu tenho certeza que ao final dessa nossa conversa aqui de manhã, você vai sair daqui com duas certezas. A primeira, você sempre amou. A segunda, só não sabia disso. E esse amor é que vai libertando a gente. E aí a gente vai perceber como é bonito esse tipo de amor aqui. Ó. Olha que coisa tremenda que Paulo diz no verso 3. Ó. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado. Eu acho tremendo que Paulo vem numa gradação muito forte. Ele começou aqui em cima, no mais alto grau de comunicação que se tem, as línguas dos homens e dos anjos. Ele desce para os mistérios, para a fé, para essa coisa midiática que existe na religião, essa coisa que une gente, une povos. E depois ele chega e vai num alto grau, no ativismo, que é um negócio perigoso. Ele começa a falar assim, ó, eu distribuísse todos os meus bens para os pobres. Sempre na Bíblia,
que aparece essa lógica de distribuição de bens e pobres, é o jeito bíblico quase que irônico, quase que sarcástico, de dizer que o pobre se transformou na desculpa perfeita do intelectual. O intelectual não gosta de pobreza, gosta de pobre, né? Ele quer ter alguém para jogar suas ideias sobre isso. E Paulo começa a dizer que é simplesmente a máscara perfeita para usar, a máscara de quem se importa. É o estilo Judas. Se a gente pegasse esse perfume todo e vendesse, a gente dava para os pobres. Aí João fala, não é nada disso que ele tinha em mente. A ideia desse texto é tremenda. Olha o que Paulo diz. Se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu acho tremendo Paulo dizer assim, ó. Gente, já que lá no fundo o meu desejo era aproveitar alguma coisa disso, mas se eu fizer tudo isso aqui, porém sem amor não sobra nada para mim. Olha o que Paulo está dizendo. A minha identidade sem amor não é nada. Minha comunicação sem amor não é nada. Minhas ações sem amor não é nada. Conclusão óbvia e lógica. Sem amor eu não existo. A ideia de Paulo é dizer que o amor me dá conteúdo existencial. Sem amor eu não sou ninguém. Um pouquinho mais para frente você vai entender isso, como é que Paulo mostra isso. Sem amor não sobra nada de mim. Aí a gente tem um problema sério com isso nessa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que tem uma caricatura de amor. O que é amor para o povo de hoje? Simplesmente a junção sexual, é uma tragédia sexual. Amor é pegar qualquer um. Amor hoje se tornou uma coisa de que eu estou com alguém aqui durante um ano, mais ou menos. Vocês perceberam que hoje nós temos cerimônias cada vez mais longas para casamentos cada vez mais curtos? Vocês ainda lembram dos votos nupciais? Os antigos, os verdadeiros? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe. Essa frase aqui, ó, até que a morte o separe, é o que diferencia raiz e Nutella hoje. Sabia disso? Você percebeu que hoje os casais estão escrevendo os próprios votos? E são as coisas mais toscas que existem. Esses dias eu fiz questão de assistir alguns desses votos. Aí estou vendo lá no YouTube um voto, olha para mim, imagina a cena. O casalzinho aqui na frente, aí o rapaz vira e começa a ler os votos, como se, tipo, no caso, ele lendo os votos dela. Prometo não mexer no seu PlayStation. E o povo acha delírio. Isso é um voto nupcial. Essa geração não faz ideia do que é a palavra compromisso. Eles têm medo de serem homens e sustentarem que estão com aquela mulher até que a morte, o inimigo mais forte, o separe. Quando você fala para um homem desse, de hoje, meia boca, Nutella, que ele tem que amar essa mulher até que a morte separe, ele trava. Como diz um amigo meu, desde que o metralhado parou de arder, o homem de hoje se perdeu. A gente vive numa geração de homens fracos, abobalhados, pequenos, dominados pelos medos da vida. Se você chega com um nível desse de compromisso, de seriedade, ele trava no altar, é capaz de ir embora e chorar e pedir a mãe. Por isso que a gente tem hoje coisas tão rasas chamadas de compromisso. O que acontece com isso? Qual é o principal objetivo disso? Enfraquecer o amor genuíno. Esse amor aqui, olha para mim, esse amor aqui não tem nada de abobalhado. Alguma pessoa pensa, nossa, mas esse amor aí é tão lindo, tão fácil, tão simples. Esse amor aqui é muito próximo do que é o amor de mãe. E a gente acha o amor de mãe belíssimo, mas tenta mexer com o filho dela para você ver. Surge o lado terrível do amor. Esse amor tem um sagrado terrível. Não é assim? Esse aqui é o genuíno amor. Você sabia que o amor tem um quê de feiura? E é tão tremendo isso. Por exemplo, no dia que meu filho nasceu, eu estava dentro da sala de parto. E como eu sempre fui muito observador, muito detalhista, eu fiquei pensando assim, ó, minha esposa está ali, fragilizada, cheia de dor, cabelo todo bagunçado, suada, mas eu nunca a vi tão linda. Porque naquele dia era a plenitude do que é uma mulher. Ou seja, o amor não precisa de máscaras. O amor, quando enxerga o pior do outro, aí enxerga a beleza. Isso não é mágica, isso é milagre. É por isso que quando a gente de fato casa porque ama, não casa com uma boneca, casa com uma mulher. Quando casa porque ama, não é mais um garoto, é um homem. Porque homens fracos enfraquecem mulheres, mas homens que crescem, que são fortes, fortalecem as poderosas que já têm. Essa é a verdade. Daqui para frente, Paulo começa a mostrar o que é esse desenvolvimento do amor. Eu acho tremendo o modo como Paulo começa com uma sequência de palavras. E Paulo era um pesquisador, ele tem uma capacidade incrível de juntar as palavras. E aí eu queria que você acompanhasse comigo, só para você ver como é interessante isso aqui. Ó. Paulo começa dizendo assim, a primeira palavra que ele usa para o amor. Porque ele começou dizendo o que o amor não é.
Aí agora ele vem pelo lado positivo e começa assim, ó. O amor é paciente. Pergunta para vocês. Paciente não é a palavra que você recebe quando entra no hospital? É exatamente isso que Paulo está colocando. O original tem esse peso. Ou seja, o amor, só o amor lida com as nossas dores. Só o amor lida com as nossas dores. Isso é tão tremendo. C.S. Lewis escreveu que só tem 2 lugares que você está livre das dores do amor. Olha que tremendo. Só há 2 lugares onde você fica livre das dores do amor. No inferno, porque lá não tem amor. E no céu, porque lá não tem dor. O resto é aqui. A nossa vida toda é feita disso aqui, ó, das dores do amor. Começa com paciente. Ou seja, quando a gente casa, a gente passa a cuidar do outro, não é? Todo mundo aqui é cuidador. Simples assim. Cuida da dor do outro. Daí paciente. Ou seja, quando a gente se casa, a gente não entra num paraíso. A gente entra numa sala de hospital. Um cuida do outro até que a morte o separe. Essa é a beleza do casamento. Sejam bem-vindos a uma espécie de enfermaria, não é? Aqui a gente junta as dores. Olha que coisa tremenda que é isso. O amor é paciente. Aí ele vem e diz assim, ó, é benigno. E a expressão benignidade aqui vem a mesma usada no fruto do Espírito que é usada para o caráter de Cristo. A ideia de benignidade aqui é de um amor que é capaz de sentir graça, sentir empatia, paz para com o outro. Olha que coisa bonita. Não é invejoso. Gente, vou ter que fazer uma pausa aqui. Olha para mim. Ó. É impossível que no mesmo coração onde esteja o amor habite a inveja. Sabe por quê? A palavra inveja na língua portuguesa é uma das palavras mais profundas que a gente tem. Ela vem da junção de 2 termos do latim. In, que é um prefixo, mais videre, que é um substantivo. In, no sentido de perfuração, por exemplo. É daí que a gente tem na nossa palavra, na língua portuguesa, palavras como íntimo, intimidade, inferir, injuriar, todas com sentido de perfuração. Agora, imagine invidere. Videre é visão. Invidere. A inveja é aquele olhar com ódio. Olhar que mata. Olhar que fere. É o olhar que olha para o outro com tanta raiva que começa a jogar facas do olhar no intuito de injuriar a intimidade do outro. Só que o problema é que toda faca que sai do olho do invejoso nunca atinge você. Só que atinge ele. Por isso que incha, é daí que é olho gordo. Deu para entender? Invidere. Também pode ser o prefixo in, também pode ser como negatividade, a negação. Invidere é ver não vendo, ver torcendo contra. Aristóteles dizia que o invejoso nem quer ter o que você tem, basta que você não tenha. Fernando Pessoa diz que a inveja é o sinistro movimento dos olhos. Quem é invejoso não para nunca, ele enxerga tudo. É como uma espécie de ventilador humano, ele fica o tempo todo para todos os lados. Ele não consegue parar e enxergar o que tem. A inveja é um negócio tão complicado que, se você observar bem, vou fazer uma pergunta a vocês. Você conhece alguém que num jantar de família, daquele que está todo mundo junto, bate no peito e fala, eu sou invejoso mesmo? Já viu alguém? Nunca vi. Eu já vi gente falar, eu sou irado mesmo, eu sou guloso mesmo, 7 pecados capitais. Só que o único que se esconde é a inveja. Dizem que o ápice da inveja é o invejoso que tem inveja de quem se livrou da inveja. Imagina. Invidere. A inveja é um negócio complicado. No inferno de Dante, por exemplo, todo invejoso que entrava no inferno de Dante tinha os olhos costurados com arame, porque a maldição do invejoso é enxergar a si mesmo, ele não enxerga nada. Todo espelho do invejoso é quebrado. Tem uma parábola indiana, eles dizem que um dia a serpente estava perseguindo um vagalume, até que encostou o vagalume no canto da parede, e quando ela levantou para dar o bote, ele falou, posso fazer 3 perguntas? Pode. Pergunta número 1, eu te fiz alguma coisa? Ela disse, não. Pergunta número 2, você se alimenta de coisas como eu? E ela começou a enumerar, não, camundongo, tá, primeira vez. Se eu não te fiz nada, e você não se alimenta de coisas como eu, por que você quer me destruir? Ela responde, porque eu odeio ver você brilhar. A inveja é isso. O que significa que todas as vezes que o seu cônjuge vence e você precisa de um óculos escuros para ele, é porque você é invejoso. Porque todo aquele que ama, qualquer brilho para ele é um brilho bom. Porque ele não tem sombras no olhar. Irmãos, uma das coisas que é capaz de destruir um casamento é a competição predatória entre os dois. Vou dizer uma coisa que é fundamental para o resto da sua vida. Olhe para mim aqui, ó. Do ponto de vista de Deus, vocês não são mais 2. Apenas 1. É a matemática mais esquisita de todos os tempos. 1 mais 1 vai dar 1 eternamente. Portanto, não são 2 que perdem, é um que perde. Não são 2 que vencem, é 1 que vence. Ou seja, cada vitória minha é da minha esposa e cada derrota dela também é minha. Não dá para eu ganhar em cima dela, jamais, nem ela perder por causa de mim. Ou a gente perde junto ou vence junto. Uma vez que para Deus a gente é um só, cada vitória é nossa, cada derrota é nossa, tudo é nosso. Nós somos os mesmos. Deu para entender? Amém.
Por isso que é tão importante a gente lembrar do que Paulo está dizendo aqui. Ó. Então Paulo vem e diz assim, ó, ele não é invejoso, não se vangloria. Isso aqui é tão interessante. Às vezes eu tenho a sensação que alguns livros da Bíblia foram escritos a semana passada, não parece? De tão atuais que eles são. Não parece que Paulo deu uma stalkeada nas nossas redes sociais? Não se vangloria. A vanglória é a mesma palavra que Salomão usava para vaidade. A ideia de Paulo é dizer assim, ó, o amor não é metido a pobre metido a rico, sabe? Gente, tem coisa pior do que pobre metido a rico? Tem, crente pobre metido a rico é pior. Não é? Imagina que coisa estranha. A ideia de Paulo é dizer assim, ó, o amor não precisa mostrar para os outros aquilo que não é. Olha a ideia de Paulo. O amor não precisa morar na maior casa da rua, tendo que comer só arroz puro todos os dias, só para mostrar para todo mundo na vizinhança que tem dinheiro. O amor não faz isso. A vanglória não tem a ver com o amor. O amor tem a incrível capacidade de estarem todos juntos, comendo arroz, feijão e ovo, mas imensamente felizes. Porque o amor não se mostra no que tem, mas naquilo que é. Ele quebra a crise do ser versus ter. Para o amor é mais importante ser do que ter. Até porque muita gente tem, mas não é. Essa é a ideia de Paulo. E olha que coisa tremenda que Paulo diz assim, ó. Ele não se orgulha, e a palavra orgulho aqui tem um sentido diante de Deus. Ou seja, o amor não é aquele que diz, eu tenho tudo porque eu sou bom, porque eu conquistei, porque eu consigo, porque eu posso, nada disso. O amor tira esse eu o tempo todo. Até porque na gramática do amor não existe eu, existe nós. Então somos nós, o tempo todo. Não há espaço para essa guerra o tempo todo de vocabulário. Olha o que Paulo diz no verso 5. Não se porta com indecência. Não parece que Paulo estava falando da gente, do nosso século 21? Indecência. Paulo está dizendo assim, o amor não põe na vitrine aquilo que nunca está à venda. Paulo está dizendo que o amor sabe que a gente tem que lidar com o próprio corpo e com a sexualidade. Que a gente não precisa ficar o tempo todo tentando ganhar um concurso de quem é mais sexy. O amor não faz caras e bocas. O amor não precisa imitar padrões do mundo. O amor vem de Deus, é divino. E o padrão dele é o padrão da graça. Amor e vergonha não combinam. Vergonha é a primeira coisa que a bagagem do pecado deixou no Éden. Dois com vergonha um do outro. É sério isso. A ideia aqui é tremenda quando Paulo diz assim, ó, ele não se porta com indecência. É como se Paulo dissesse assim, ó, o amor se preocupa em não estragar a confiança do outro. E confiança é como um cristal. Quando se quebra, são miríades de pedaços. Dá até para colar, mas nunca mais é igual. É sério isso. Guardem o que eu vou dizer aqui, ó. Se tem uma coisa que é belíssima de um casamento, é quando esse casamento consegue ser unido, coeso, fechado, e há de fato uma identidade entre os dois. Quando essa coisa se quebra, ainda com perdão, mesmo assim as marcas permanecem, porque são consequências. Lembre sempre disso aqui. Ó. Olha o verso 5. Ó. Não se importa com indecência, não busca os próprios interesses. Olha que coisa interessante. Se nada na indecência você não constrange o outro, aqui você não busca os próprios interesses, ou seja, não é egocêntrico. O amor não é daquele que procura o seu bem em primeiro lugar. Ele se preocupa com o outro, ele se foca no outro, ele está preocupado com o outro. Ele sabe que o outro precisa dele. Aliás, a gente vive numa sociedade que está batendo de frente com isso o tempo todo. Hoje você tem que pensar duas vezes se vai ajudar alguém com alguma coisa. É capaz a pessoa te bater, não é? Nós vivemos numa sociedade armada contra esse tipo de amor, que é um amor que se preocupa com o outro, que ajuda o outro. A igreja é uma espécie de exército. Perguntaram para John Stott, um dos maiores teólogos que a gente teve recentemente no Evangelho, perguntaram para ele uma vez, um repórter, Pastor Stott, todo o exército tem um ritmo característico de marcha. Qual que é o ritmo de marcha da igreja, uma vez que ela é o exército de Deus? Ele deu uma resposta tremenda. Ele disse, a igreja é o único exército que marcha e para, marcha e para, marcha e para. Aí o repórter achou estranho, disse, por que se marcha e para, marcha e para, marcha e para? Ele disse, é porque nós somos o exército que à medida que a gente vai marchando, a gente para e olha e vê se alguém ficou para trás. Porque se alguém ficou para trás, a gente volta para buscar. Porque a gente é o único exército que não quer chegar primeiro, quer chegar junto. A ideia da igreja é chegar junto. E a gente faz isso nas famílias. Gente, o melhor método de pregação do evangelho que existe, famílias unidas. Famílias abençoadas no amor. Olha que coisa tremenda que diz no verso 6, ó. Verso 5. Não busca os próprios interesses, não se enfurece. Interessante que o verbo original grego está na voz passiva. É como se ele dissesse assim, ó, não se deixa enfurecer. Ou seja, o amor não cai em provocação barata. É legal isso aqui, ó. Por si só isso já evita um monte de briga. Ele está dizendo que o amor não se deixa enfurecer por ironias, por sarcasmo.
A palavra sarcasmo vem do grego sarx, carne, rasgar na carne. O amor não tem esses problemas, não tem essas paranoias, ele é maduro, ele cresce. O amor aprende a lidar com o outro do jeito que o outro é. Aliás, o amor tem um quê de humor, é tremendo isso. Você sabia que muitos casamentos não tem falta de amor, mas tem falta de humor? E o humor no casamento é você rir com o outro e não dele. Quer ver? Existe uma espécie de terapia do casamento que eu acho tremendo. Não sei se você já fez, se não fez, tem que fazer. Você salva casamento. Você já ficou deitado os dois assim na cama, só dando risada, falando bobagem? Se vocês nunca fizeram, tem que fazer. É lindo. Uma das coisas mais tremendas da fé, sabia? É a gente ser gente normal. É porque quando a gente entra na igreja, a gente cai num conceito muito perigoso. Tem gente que tenta ser uma espécie de mini anjo Gabriel completo, né? Ou outros que se demonizam a tal ponto que eles infernizam tudo e o diabo tira férias. Nada disso. Na fé cristã a gente é chamado a ser gente. E quanto mais gente a gente for, mais próximo de Cristo a gente se torna. Porque Deus em Cristo foi gente como a gente. Orlando Costa disse que Jesus é o alguém que se transformou em ninguém, para transformar em alguém o ninguém que eu era. Por causa dele a gente está aqui. Por essa graça de ser gente normal. Não é bom ser gente normal? Comer, conversar, brincar. Não é? Você já viu que tem crente que quando você brinca com ele, ele ri, imediatamente já fica com um senso de culpa, assim, ele fala, sangue de Jesus tem poder, eu ri demais, meu Deus do céu, cruz credo. Pra quê, irmão? Você é livre, você é livre. Amém. Fruto do Espírito começa com amor, alegria e paz. Se não tiver paz aí, pelo amor de Deus, é a leveza da graça. É por isso que tem filho que não vê a hora de completar 18 anos para vazar de casa. Ele não suporta essa caricatura de inferno que se chama de céu. A beleza da graça de estar em casa, de ser feliz, de poder brincar com a sua família, de amar seus filhos do jeito que eles são, de conversar normal. Tem irmão que você vai conversar com ele, conversar. Aí você vai apresentar para o irmão, qual é seu nome? Pastor, doutor, fulano de tal. Pelo amor de Deus, irmão, tem isso na sua identidade? Não é? Fiquei sabendo de uma moça que entrou no avião, sentou do lado de um homem e falou, o senhor é crente? Não, sou pastor. Estranho, né? Muita gente vive disso, da caricatura, da máscara. Precisa dessa coisa, tem que chegar primeiro, tal. Não precisa disso não, irmão. Uma coisa que eu mais amo em Jesus é Jesus parar de pregar para segurar a criança no colo. Como é lindo isso. Olha para mim, Jesus não permitiu que fizesse um cultinho. Ele parou de pregar oficialmente, chamou as crianças, e quando os discípulos tentaram impedir o processo, ele mandou os discípulos saírem e permaneceu com as crianças. Aí eu pergunto a vocês, criança gosta de adulto chato? Não. Imagina como era Jesus. Não. Parava de pregar para segurar a criança no colo. Jesus era muito mais alegre do que a gente. É por isso que alguns filósofos antigos dizem que o Jesus do Novo Testamento é o segredo mais bem guardado das igrejas. A gente criou um Jesus com uma cara muito séria, que não é o da Bíblia. Perguntaram para Rufus Mosley na Alemanha, Jesus alguma vez sorriu? Ele falou, não sei, sei que depois que ele entrou em mim, eu nunca mais deixei de sorrir. A minha vida é leve por causa dele. Olha que coisa tremenda, dá uma olhada aí no final do verso 5. Não guarda ressentimento do mal. Escuta uma coisa aqui, ó. Se fosse traduzir essa experiência aqui, essa expressão aqui ao pé da letra, não guarda ressentimento do mal, seria assim, ó, não acredita na conta do outro. Essa é a ideia. Ou seja, o amor genuíno não bota a culpa das coisas no outro, fracasso do outro, não projeta problemas do outro. Ou seja, o amor genuíno não usa as frases, você nunca, ou você sempre, né? O amor não faz isso. Ele é livre dessas armadilhas verbais. Conta-se que uma vez um casal, foi se aconselhar com o pastor, e o marido falou, pastor, toda vez que eu brigo com a minha esposa, ela fica histérica. O pastor falou, irmão, não é histérica não? Não, é histórica. Lembra tudo que eu fiz com ela desde o primeiro dia. Começa a trazer tudo de volta, né? O amor não faz isso, não guarda ressentimento. Ou seja, o amor tem uma memória curada. Gente, olha que coisa tremenda. A palavra ressentimento, se você colocar um tracinho, é literalmente sentir de novo. Ressentir. Uma vez eu lembro quando eu tive um professor de grego, extraordinário, ele falava assim, ó, a ideia de ressentimento no grego era o que as mães faziam com os meninos na Grécia Antiga e que minha mãe fazia comigo, e eu sei que alguma mãe fazia com a gente. Lembra quando a gente era pequeno, machucava e o machucado criava uma casca, eu não sei por que a gente arrancava a casca? Lembra? Minha mãe ficava louca quando a gente arrancava a casca. Menino, o que é isso? Não vai sarar nunca esse negócio. Aí vinha com aquele terrorismo de mãe, a sua mão vai cair, né? Essa é a ideia do ressentimento. Ou seja, você arranca a casca da ferida de modo que ela não sara nunca. Porque esse amor não faz isso. O que faz isso é usar como arma de intimidação os fracassos do outro.
Esse amor não entra no jogo perigoso da chantagem. Esse amor não usa os fracassos e tombos do outro como elemento de associação de si, de crescimento, de olhar para cima do outro com certo orgulho. O amor percebe que quando o outro caiu, se caiu, eu também posso cair. Porque o chão é chão para todo mundo. A ideia do amor aqui é belíssima. Esse amor aqui, ó, lembra para mim que guardar ressentimento é quando eu transformo memória, que deveria ser lembrança, e daí escola, em murmuração, que é memória teimosa, que não sara nunca. Tem uma frase antiga que eu vi uma vez. Eu estava num hotel na Espanha, estava assistindo televisão no lugar, de repente veio uma foto, um comercial, aquele senhorzão, aquela caricatura do motoqueiro, tiozão velho, barbona branca, aquela motona gigante, Harley Davidson, monstruosa, sabe? Na estrada, sumindo no horizonte. Aí de repente vem uma frase assim, ó: quando chegar o tempo em que você viver só de lembranças, de quais lembranças você vai querer viver? Imagina, quais são as lembranças que motivarão a sua vida? Guarda uma coisa aqui para o resto da sua vida: casamento é criação de lembranças, todos os dias. Editar novas memórias. E a gente poder lembrar que agora aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um momento de edição de memórias. A gente vai lembrar que eu estive lá na CAD em 2019, a gente estava lá juntos, aconteceu isso, aconteceu aquilo. São lembranças que a gente vai guardando. O nosso problema como humano é que a gente é tão ruim que a gente prefere guardar aquilo que machuca. Quer ver? Vou fazer uma dinâmica rápida aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Quantos de vocês ainda têm em casa álbum de fotos? Álbum mesmo, não celular. Quantos tem aí? Graças a Deus. Isso é um bom sinal, aleluia. A gente é resistência, né, irmão? Hashtag tamo junto. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem tem álbum de foto aí? Eu vi que a maioria tem. Pergunto a vocês: tem alguma foto lá, nesse álbum, de briga de casal? Imagina você brigando com a esposa, fala: vem cá, menino, tira uma foto aqui, ó. Quebra-pau. Como é que ficaria? Imagina. Vamos fazer uma selfie aqui. Pera aí. Imagina. Não é tremendo, irmão? Olha pra mim aqui, ó. Sabe o que é isso? A sua vida vale por aquelas fotos. Quer ver uma coisa? Olha pra mim aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa tremenda pra você. Eu trabalho muito com filosofia, eu acho que é uma das minhas áreas de estudo. Uma coisa que eu estava lendo esses dias que me chamou a atenção demais. Olha que tremendo. Os antigos poetas, e principalmente os mestres da chamada espiritualidade clássica anterior à Reforma, eles, quando começou a surgir, lá mais para frente, essa ideia de gravar, de desenhar, de escrever, aí vem surgindo, cresce, chega, por exemplo, a fotografia, essa coisa de tirar foto, a gente guardar aquelas fotos antigas, lembra aquela coisa bonita? Um pouquinho mais para frente, os filósofos começaram a analisar esse processo. E olha as conclusões deles. Eles disseram que a fotografia nada mais é do que uma espécie de superpoder. É a nossa protesto contra o tempo, Cronos, o deus do tempo. É como se a gente dissesse: ó, esse dia eu gostei tanto de ter vivido, que esse dia você não vai roubar de mim. Eu capturei na foto e deixei eternamente a imagem, para lembrar sempre de que minha vida valeu a pena pelo menos por esse dia. Aí os filósofos colocaram uma frase: a vida então não é contada pelo quanto você respirou, mas pelo quanto, pela própria ação da vida, você ficou sem fôlego. E aí você capturou o momento, tirou aquela foto. Até isso o celular tem roubado da gente hoje. Porque hoje você tira a foto, a primeira coisa que faz é: ah, não gostei não. Aí você vem com milhões de filtros, edita, arrebenta, apaga, não é? A gente tem 5.000 fotos, não vê nenhuma. Nunca mais a gente senta. Você já viu essa cena? A gente sentar para ficar vendo foto do celular? Ninguém faz isso. Lembra quando... olha para mim aqui, ó. Eu sei que o ACAD já começou há um certo tempo. Lembra quando no final do congresso a gente juntava todo mundo para tirar uma foto? Lembra do envelope, quando vinha as fotos reveladas? Da Kodak. Quem lembra do envelope da Kodak? Lembra da sensação que era? Aquilo era fantástico. A gente se juntava à mesa. Eu lembro até hoje. A gente tinha que tirar foto. Aí todo mundo querendo ver. Aquele monte de gente pega uma foto aqui, outro pega lá. Como é que eu saí na foto? Aí você pensa assim: naquela foto eu detonei. Eu estava muito bem feito. Pegaram o meu melhor ângulo. Aí tinha um dedo bem na frente da câmera. Lembra? Eu fui pregar numa cidade, num evento de jovens. Aí chegou no final do evento, assim, uma moça falou assim: pastor, vem tirar uma selfie comigo. Aí parei do lado dela, jogou o cabelo pro lado, ajeitou, tá, tirou a selfie. Aí eu fui saindo, ela disse: não, pastor, volta aqui, eu saí feia. Falei: irmão, você saiu feia do útero, tá bom, né? A gente vive nessa geração, a geração que se autodita a todo momento. Todo dia a gente cria uma coisa, todo dia. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 6. Ou seja, o amor não precisa guardar fotografias do caos.
O amor não precisa tentar editar a vida. Porque olha o que o amor faz no verso 6. Ele não se alegra com a injustiça. Olha o que Paulo está dizendo. O amor não tem prazer nos pecados, falhas e fracassos do outro. O amor não se alegra no que é injusto. O amor não faz a politicagem do outro. O amor não usa os fracassos do outro, o tropeço do outro. Aí Paulo coloca um mais e diz, ele congratula-se com a verdade. Ou seja, o amor celebra alegremente o triunfo da verdade, mesmo quando se incomoda o outro. É interessante isso, o amor se alegra com a verdade do outro. Ainda que essa verdade exposta chega a machucar. Só que o amor celebra por essa alegria, pela capacidade de crer que o outro pode ser melhor, que pode surgir algo melhor desse encontro com o outro. Aí Paulo vem e diz assim, ó, olha o versículo 7. Tudo sofre, ou seja, o amor tudo aguenta, o amor sabe suportar o peso, até porque o amor sabe lidar com as escolhas que faz. É interessante isso daqui, ó. É como se ele dissesse assim, ó, o amor não deixa de suportar os pesos que traz. O amor não abre mão da responsabilidade que assumiu, sabe que é difícil viver. Então o amor tudo sofre, tudo crê, ou seja, nunca deixa de acreditar no outro, não perde a fé no potencial de alguém. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, ou seja, o amor aprende de uma vez por todas a lidar com as pessoas no modo que elas são, esperar o outro, não cobrar do outro aquilo que eu sou. É por isso que quando Jesus fala assim, ó, que assim como eu vos amei, amai-vos, ele estabelece um outro jeito tremendo de amar. Ele está dizendo que quando eu amo ao próximo como a mim mesmo, não quer dizer que eu tomo o meu amor como base, porque o meu amor é falho. Quer dizer que eu amo o outro como eu sei que eu sou. Eu sou gente, e portanto eu quero ser amado como gente. É assim que devo amar o outro, respeitando ele como ele é. Gente, pessoa, que tem seu tempo e suas estações. Algumas pessoas cobram do outro sempre aquilo que ele é, isso é um perigo. O amor sabe lidar com o outro do jeito que ele é. Ou seja, se você casou com uma águia, nunca tente transformá-la no urubu. É importante lembrar disso, urubus vão em bandos, águias vão sozinhos. Quanta gente casa com alguém espetacular e com o tempo destrói. Falei que isso ia acontecer comigo. O senhor tem que orar e expulsar. Olha que interessante. Já é parte de mim, deve ser. Né? Olha que interessante, ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Interessante que quando Paulo coloca tudo suporta aqui, a palavra que ele usa no original grego, o peso que ela dá, é como se a gente dissesse assim, ó, o amor nunca desiste de influenciar o outro, de ajudar o outro, apesar da ingratidão. É por causa desse tipo de amor que tudo suporta, que Paulo não desistiu de Corinto, Jesus não desistiu de Pedro. É por causa desse amor que tudo suporta, que ele não desistiu de nós. Que nós ainda estamos aqui. Porque pensa num povo difícil é a gente. Humano é complicado. Agora você quer ver uma coisa? Interessante até aqui, ó. Estou no versículo 7. É muito belo o que eu falei até aqui. Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa que é assustadora. Volta lá no versículo 4. Eu queria que você se imaginasse como essa pessoa aqui, só que tire o amor da frase. Imagine isso daqui, ó. Sem amor, versículo 4 a seguir. Sem amor, eu não sou paciente. Então eu sou impaciente. Eu não sou benigno. Eu sou invejoso. Eu me vanglorio. Eu me orgulho. Eu me porto indecentemente. Eu busco só os meus interesses. Eu me enfureço. Eu guardo o ressentimento do mal. Eu me alegro com a injustiça e detesto a verdade. Eu não sofro nada, eu não creio em nada, eu não espero nada, eu não suporto nada. Você gostaria de mim? Ou seja, é o amor em mim que impede que o pior de mim venha à tona. Só o amor produz o milagre do amar. Tire o amor de você e você se torna um monstro. É por isso que às vezes no pior momento da briga a gente olha para a cara do outro e fala, não te conhecia. É quando o amor sai. Sabe quando você está irado? Já percebeu que até a mãe, com todo aquele amor, quando ela está irada, o próprio filho foge dela? Quando tira o amor, o monstro aparece. Sem amor, sexo vira estupro. Sem amor, o abraço vira estrangulamento. Sem amor, as palavras, cada uma delas vem com a potência de 1000 golpes. Sem amor, o nosso cristianismo é religião que aprisiona. Sem amor, eu posso ser pastor, mas ser o pior monstro da sua espiritualidade. Sem amor, não existe cruz. Também não está túmulo aberto. Sem amor, nenhum de nós estaríamos aqui. Portanto, a nossa maior alegria aqui hoje é que tudo que está acontecendo aqui é por causa do amor.
porque nós somos amados, porque Ele nos amou e acima de tudo, irmãos, porque esse amor cabe em nós. Esse talvez seja o maior milagre. Como que esse amor consegue caber em nós? Com tanta crise, tanto problema, tanta angústia, há espaço demais em nós, ocupado por coisas de menos. E aí vem esse amor. Esse amor consegue atingir nesse nível aqui. É por isso que no versículo 8 Paulo fala assim, ó, o amor jamais é vencido. E o sentido aqui é tremendo. É como se Paulo dissesse assim, ó, esse amor não entra em colapso. Não dá. Por que não dá para ele entrar em colapso? Porque o próprio Deus é amor. Você vai ver que lá na primeira epístola de João ele define Deus. Deus é amor, ponto. A gente que canta, né? Ninguém explica Deus. João explicou, é que a gente não entende. Deus é amor, é profundo demais isso. É como se ele dissesse, não dá para extinguir Deus e colocar o Deus num colapso. Também não dá para fazer isso com o nosso amor. O que significa que quando acaba em nós, não é esse amor que acaba, mas a projeção que a gente fez dele. A caricatura que a gente criou dele. As coisas que a gente achou que é amor e botou o nome de amor. Por exemplo, sentimentalismo exagerado, a paixonite, que é uma doença do momento. Essa coisa que a gente chama de amor que não é amor. Como eu costumo dizer, amor genuíno é aquilo que passa da barreira dos 10 anos de casado. Quando você conhece todos os podres do infeliz e mesmo assim fica. Quando você ama ausências, né? Já viu aquele marido que fala para a esposa assim, hoje, amanhã eu estou de folga. A esposa fala, sangue de Jesus tem poder. Né? Fazer o que esse cara 24 horas em casa? Né? Amor genuíno se percebe na falta, na ausência, na distância. Já percebeu que o amor, à medida que a gente vai de fato aprendendo a amar, a gente passa a ter uma espécie de dinâmica do compartilhar tudo. Por exemplo, você come uma coisa, você lembra imediatamente da esposa, do esposo. Não é assim? Do cônjuge? Não é assim? Quando você consegue olhar... Quer ver? Ó? Fazer um teste aqui. Ó. Olha para mim aqui. Ó. Presta atenção numa coisa. Vou deixar bem claro antes, para os irmãos aqui, os homens. Não responda. Só pense, pelo amor de Deus. Olha que eu avisei antes. Pense. Aqui dentro. Você que é homem aqui, você sabe que número sua esposa calça? Você sabe qual é a cor que ela gosta? Só que não vai dizer é preto, nem amor. Não, pensa. Qual é a cor que ela gosta? Você seria capaz de ir numa loja comprar uma bolsa para sua esposa e ela usar? Porque tem uma diferença aí. Né? Você pode comprar a bolsa, não, obrigado. E joga fora. Né? Ou você de fato compraria uma bolsa para sua esposa e ela soubesse usar? Aí a gente às vezes pensa, mas o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que amor é feito de detalhes. Amor é construção de detalhes. Esses dias, ó, olha que interessante. Esses dias eu comprei alguma coisa para minha esposa, não nem lembro o que foi, comprei para ela, dei para ela, uma coisa assim. Ah, tá certo. Eu vim da viagem, trouxe um perfume para ela. Que eu sabia muito que ela queria, porque um dia andando pelo shopping, eu olhei os olhos dela brilharem tremendamente para um perfume. Só que eu guardei para mim. Ou seja, ao invés de dar na hora, eu criei um sistema. E entreguei. Inteligente, entendeu? Aprende aí, estou dando de graça o negócio. Aí meu filho, 14 anos, falou para minha mãe, para ela, falou depois que eu saí, falou, mãe, interessante, eu percebi que meu pai ficou só de olho, ele soube o que a senhora queria, só que ele não falou nada, voltou lá e comprou. Ou seja, eu consegui duas coisas. Consegui dar aquilo que minha esposa sempre quis e colocar uma lição no coração do meu filho. Tipo, sua filha casar com meu filho, top. Entendeu? Pensa. Olha que coisa interessante que é isso. À medida que a gente vai aprendendo, você não precisa criar uma série de coisas, fazer toda... É percepção de detalhes. O amor se encontra numa teia diária de detalhes. Marabel Morgan escreveu um livro com o tema Sexo começa no café da manhã. É verdade. Tem cara que passa o dia inteiro atropelando a mulher, não tá nem aí pra ela, chega em casa quer brincar. Não funciona, irmão. É uma construção de detalhes. Ou pior, você chega para a esposa de noite, acesão, ela com camiseta de eleição, não vira, irmão. É detalhe, construção de detalhes. Todo amor é uma construção. Guarda isso pro resto da sua vida. Tem a ver com detalhes. Uma palavra que a gente colocar errada, ela é capaz de desmontar um dia. Tudo é uma construção de detalhes. Aí às vezes a pessoa pensa, mas é muito difícil. Quem te disse que era fácil te enganou, irmão. A coisa é difícil. Não é fácil viver. Aliás, os filósofos dizem que a vida é a única doença que você pega e sabe que vai morrer. Porque dessa ninguém escapa com vida. Sejam bem-vindos à história, que é assim. Sempre foi assim. É que a gente tem a mania de achar que a gente é super-herói. Não tem crente que acha que entra na igreja ativa superpoder? Não, a vida é feita disso aqui. Angústia, crise, problema. É uma atrás da outra. Quando você casa, ninguém te avisa, mas vem fatura, boleto. Está tudo no processo, é tudo junto. É ou não é?
A vida toda é assim, à medida que a gente casa, e quando tem filho principalmente, os judeus dizem que ser mãe é fazer a pior escolha de todos os tempos, viver eternamente com o coração fora do corpo, imagina. A vida toda é feita disso. Aí Paulo diz assim, ó, versículo 8, já estou terminando aí, ó. Vocês já estão cansados? Não. Versículo 8, ó. Havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá. Eu acho tremendo Paulo pegar assim, ó. Olha o que Paulo está fazendo. Ele acabou de pegar a coisa que o crente mais deseja, profecia, mistério, essa coisa toda, e fala assim, gente, isso tem limite. Só que o que eu estou passando para vocês é o ilimitado. É um amor que nunca termina. Ou seja, é como se Paulo dissesse assim, se você nunca profetizar na vida, mas amar a vida inteira, você está feliz. O que adianta você ser o profeta, mas não ter amor? O que adianta conhecer todos os mistérios, mas não ter amor? Ou seja, você é como se fosse um grande dicionário, lindo, capa dura, mas ninguém lê. Que diferença faz? Olha que coisa tremenda. Parcialmente, versículo 9, conhecemos e parcialmente profetizamos, mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Olha o que Paulo está dizendo. Só o amor dá para nós uma esperança de movimento, esperança na vida. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, sabe por que é tão difícil a gente amar aqui? Porque a gente está lidando com o amor que é perfeito em corpos imperfeitos. O amor que é eterno num tempo temporal. Nós estamos lidando com algo fantástico naquilo que é medíocre. É como se a gente passasse a vida inteira dando pérolas aos porcos que nós somos. É difícil ouvir isso. É Paulo dizendo assim, quero que vocês saibam que por si só já é um privilégio amar. Porque vocês estão experimentando num corpo temporal e finito, o extraordinário e infinito. Portanto, vocês já são abençoados só pelo fato de amar. Porque à medida que vão amando, vão lidando já com conceitos e ideias do sagrado, do divino, do celeste ainda em nós. Olha que bonito que é isso aqui. Ó. Aí no verso 11, Paulo fala uma coisa que parece até fora de contexto, né? Que a gente está falando do amor o tempo todo, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é tremendo e tal. De repente ele fala uma coisa que parece fora de contexto. Que ele começa a falar do amor, ele para e fala assim, ó. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Aí eu cheguei a ser homem e deixei para trás as coisas de menino. E depois volto a falar do amor. Não parece que tem uma interpolação histórica, um texto que não estava aí? Não parece que tem uma edição, uma nota de rodapé? O que Paulo está dizendo é maravilhoso. Paulo está dizendo assim, ó, a partir do momento que você ama, o menino cresce e vira homem, a menina vira mulher. Você sai da barra da saia da mamãe, você sai de perto dos lugares seguros. A partir de agora, é homem o suficiente para amar uma mulher e assumir as responsabilidades pela vida e pela casa. O amor amadurece. É isso que Paulo está dizendo. Muito mais forte. Ou seja, esse amor aqui não é apenas o amor que deixa apenas que a gente fique como se fossem dois adolescentes, numa espécie de adultescência, adulto-adolescente. Não é um amor que faz birrinhas, que faz mandinga. Não é um amorzinho que a qualquer coisa diz, vou voltar para a casa da mamãe. Não, não são crianças. É gente, homem, mulher, feitos, que estão lidando com isso. Eu acho interessante que Deus chega lá no Gênesis, olha que tremendo. Deus viu que tudo é bom. Aliás, o Gênesis tem uma coisa que eu acho belíssima. Deus começa a criar com toques e requintes artísticos. E ao longo da história da igreja, a igreja sempre andou junto com a arte. Você pegar as músicas de Bach, por exemplo, no final ele sempre assinava com só lhe deu glória, toda glória a Deus. É que depois da reforma a gente fez um hiato com as artes e de lá para cá parece que a igreja abandonou a arte. Eu tenho orado para Deus levantar entre nós um artistério, o ministério do artista. Como é bom que gente com arte esteja na igreja. Não sei por que a gente comete suicídio intelectual quando vira crente. É possível pensar, ser uma bênção, artista e ser crente. Amém? Aliás, é preciso, é necessário. Se você tem dons e talentos, use para a glória de Deus. O diabo não dá nada bom para ninguém. Eu acho belíssimo o fato que Deus cria. Deus cria como um artista. Ele cria uma coisa, para e diz, e viu Deus que era bom. Imagina isso aqui, ó. Deus cria uma coisa e diz assim, gostei, tá bom. Isso para mim já é tremendo. Deus não tem síndrome de perfeccionismo. Ele que tem potenciais criativos infinitos, criou e disse, tá bom, soube parar. Imagina se eu não vou poder saber. Por isso que tem gente que nunca termina nada. Que tem aquela doença de nunca tá bom. Se Deus falou que tá bom, pare. Ele vem e diz assim, viu Deus que era muito bom. Aí de repente a única coisa que Deus viu que não era boa, como escreveu John Milton, a única coisa que os olhos de Deus viram como não sendo boas na ótica do universo era a solidão. Ele vê um homem sozinho e diz, não é bom não. O que é o casamento para Deus? É o protesto de Deus contra a solidão. É Deus dizendo, esse homem não foi feito para ficar sozinho. Vou fazer para ele alguém que ajude. A palavra ajudar, ali o ezer do hebraico, tem o sentido de colocar alguém ao lado, de modo que esse ao lado seja como uma coluna. Se esse homem sentir que vai fracassar, ele tem onde se apoiar. Imagina. Só que quem viu isso foi Deus, não Adão. Então Deus resolve chamar Adão e dar nome. Dá nome para as coisas aí.
À medida que vai dando nome, vai perceber ele, como eu disse ontem, a falha que Deus percebeu, que ele não tem alguém. E agora vai perceber que precisa de alguém. Então Deus faz essa mulher. Eu acho tão tremendo o fato de que depois que o homem trabalha, Deus dá ao homem um sono. E se tem um sono que é tremendo, é o sono de um trabalhador. Quando ele dorme, Deus corta o lado. O primeiro parto Deus faz no homem, que é para não se achar superior à mulher. Tira essa mulher do lado. Faz outra obra de arte-prima, espetacular. Quando apresenta o homem, olha que lindo. Até hoje, casamento ideal é aquele onde a gente dorme em paz. Porque do sono da gente não surge um problema quando a gente acorda. Surge a solução do outro. Olha que lindo que é isso. Quando ele acorda, tem uma esposa, uma mulher, uma vida para cumprir à frente, os dois. E é tão extraordinário isso. E à medida que eles vão andando agora pela vida, eles estão juntos. Tem alguém para celebrar. Tem filhos, tem uma história. Gente, para ser sincero com vocês aqui essa manhã, o que está faltando para muitos casamentos na igreja é celebração um do outro. Agradecer a Deus pela vida do outro. Eu tenho um amigo lá em São Paulo, o pai dele é pastor presidente de uma igreja lá na Casa Verde de São Paulo. Ele me contou isso pessoalmente, foi um aluno meu de teologia lá em São Paulo. Eu achei extraordinário o que ele me contou. Ele falou, vou te contar porque eu sei que você viaja muito, você vai usar isso aí. Ele falou que um dia brigou com a esposa, brigou sério, feio, ligou para o pai dele. Falou, pai, eu não aguento mais não, eu vou divorciar dessa mulher, não quero mais saber. O pai dele falou, não é assim não. Você casou na minha igreja, eu fiz o seu casamento, você vai vir resolver isso aqui comigo, no meu gabinete. Então estou indo para aí, pai. Aí ele falou, olha o que o pai dele fez. Sabendo que o filho estava indo para o gabinete para resolver o problema, o pai pegou a foto do casamento do filho, o filho de noiva, a menina de noiva, e botou bem de frente para a porta, tipo metalinguagem, em cima da mesa dele. Falou que quando ele abriu a porta, que entrou, que viu aquela foto, já pensou, meu pai está aprontando algum. O pai dele bem sério, falou, senta aí. Ele sentou na frente do pai, fala, pai, aquela mulher não presta, aquela mulher é pior, o senhor não tem ideia do que ela aprontou comigo, do que ela tem feito comigo, aquilo outro. Quando ele deu uma pausa, ele me contando, eu ri demais, ele falou assim, pai, quando eu dei aquela pausazinha assim, para puxar fôlego, meu pai entrou com tudo, falou assim, é dessa menina que você está falando? É dessa daqui que você está falando? Ele falou, não pai, que não começa com isso não. Ele falou, não, agora me escute. Essa menina aqui, ó, virou sua cabeça. Por essa menina aqui você trabalhava, gastava o dinheiro do mês. Por essa menina você saía de tarde da noite. Você fez a gente se apaixonar por essa menina. Você tirou ela da casa do pai dela. Olha como ela estava linda na foto. Essa bruxa, essa megera que você está falando, não é essa menina. Agora vai para sua casa, arranca dela tudo que você botou e devolve essa menina para a gente. A gente ama essa menina, não esse monstro que você criou. Nunca leve sua esposa ao médico por doenças que você colocou nela. Se Deus hoje pedisse para você apresentar seu cônjuge agora aqui, ó, chegasse para você e falar, me dá a sua esposa, ela está melhor ou pior do que quando eu te conheci? O amor melhora o outro. E aqui, irmão, sinceramente, não fica em pânico não, porque vocês falaram para mim que tem álbum de foto na casa, não tem? Dá uma olhadinha nas fotos de 80, década de 80, você melhorou muito, irmão. Deus te ajudou demais de lá para cá, né? Todo mundo aqui melhorou. Ou seja, o que Deus está explicando para a gente aqui essa manhã? Que só o amor genuíno é capaz de produzir em nós a verdadeira edição. Não é a edição da imagem, é a edição do coração. É a edição das essências, dos sentimentos, da vida, da mente. A pergunta que Deus quer para nós aqui hoje é a seguinte: no próximo ACAD, se Jesus não vier até lá, como é que a gente vai estar aqui? Melhores ou piores? Que tipo de esposa você vai sair daqui hoje? Que tipo de marido vai sair daqui hoje? Olha que coisa interessante, ó. Verso 12, Paulo fala assim, ó. Agora vemos como por espelho. E deixa eu falar para os irmãos. É o espelho da época de Paulo. Por isso que ele põe de modo obscuro. Era uma placa retorcida, às vezes de bronze. Que ficava, era mais feio quando você olhava do que... Não é como o de hoje, que tem até Photoshop. Então pensa nisso. Agora vemos como por espelho de modo obscuro. Mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Olha o que Paulo está dizendo. O amor tem uma coisa que é essencial. O amor sabe que eu estou o tempo todo mirando a minha própria imagem, mas ele guarda para mim a projeção do que eu posso ser. Então o amor trabalha na percepção de uma construção de futuro. Eu sei o que virá de lá, porque o amor que está em mim, que é do próprio Deus, me leva para ele. Então isso significa que se eu aqui estou caminhando, e nesse caminho, nessa estrada, estou sendo transformado pelo amor, e eu encontro alguém para caminhar comigo, essa caminhada tende a se tornar um chão de vitória, um chão de graça, um chão de vida, porque são duas pessoas em quem o amor está trabalhando, que agora se tornaram uma só,
De modo que quando Deus olha de cima, enxerga a si mesmo dentro da gente, porque enxerga seu amor. Isso é um amor genuíno, amor verdadeiro, amor de graça, amor de vida. Olha como é que Paulo termina o texto. Portanto, agora permanece. Gente, a palavra permanecer é fundamental. Nós vivemos hoje na maior crise de permanência da história. Nós somos uma geração da impermanência. A coisa mais rara do mundo é você encontrar alguém que ainda tem o primeiro celular, não é? Parece que a gente está numa caça ao celular que voe, não é? Vivemos numa geração de impermanência. Tudo chega e passa. Tudo se realiza e se anula na mesma proporção. A gente vive num tempo onde a gente tem, mas não, é a ideia do tédio. O que é tédio? Posse sem desejo. Você possui, mas não quer. Sabe aquela coisa de comprar e terminar? É igual uma cena que eu vi uma vez, um indivíduo que se mata dias para subir uma montanha, aquela coisa, aquele delírio, quando ele chega lá em cima e dá uma olhada, não tem nada o que fazer, ele pensa, agora é voltar, né? É mais ou menos a mesma coisa. A lógica que as pessoas dizem, preciso comprar, preciso obter, aí quando tem, pense agora. Sempre coloca uma coisa a mais. Milo Fernandes escrevia que a vida tem esse problema. Ela é como a felicidade é como a borboleta. Se você tentar caçar, dá um trabalho e geralmente ela foge. Agora, se tiver paciência e deixar a mão parada, talvez ela pouse em cima. Muita gente se perde disso. Vive numa loucura, numa correria. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, na sociedade da pressa. Quer ver só? Você levaria seu carro para lavar, não lava devagar? Onde é que a gente vai? Não é? A gente vive numa sociedade ligada, conectada, ninguém para, ninguém se fala. Você vê isso no culto. O cara chega atrasado e quer sair primeiro, ele bate o carro lá no estacionamento, não é? Aquela loucura, metade da bênção apostólica, o cara já está vazando, quase que ninguém se fala. A paz do Senhor virou um passeou foi, nem deu tempo de chegar. A gente vive numa sociedade que é toda linkada, ninguém para nunca. Gente, olha, agora, semana passada, eu estava na Itália, eu fiquei em Nápoles. Fui em Nápoles, fui em Milão e em Bérgamo. Em Nápoles eu aprendi uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, falei com minha esposa. Os napolitanos têm muito isso, eles são muito assim. Para eles não existe lugar melhor no mundo que Nápoles, sul da Itália, o lugar mais extraordinário, é o lugar que se come melhor. Mas quando eu estava no restaurante com um amigo meu, ele falou para mim, dá uma olhada na família comendo. Eles comem com uma alegria, uma capacidade. Aí ele me explicou uma coisa, é um ditado entre eles, entre os napolitanos. Coma como se fosse sua última refeição. Pensa numa entrega à mesa. Come com uma graça, uma vontade, um delírio. Dá vontade de ser sentado do lado e falar, dá um pouquinho aí, irmão, né? Pensa, essa coisa de estar junto. O que é isso aqui? O que eles estão fazendo? Estão vivendo o momento, experimentando o momento, a vida. Permita que, em nome de Jesus, essa manhã, que a sua vida que hoje seja celebrada, pelo menos nesse tempo que você está aqui. Não permita que as coisas roubem de você essa graça desse amor. Permanecer. A ideia de Paulo, sabe o que é? Que essa vida nossa, que a coisa passa sem deixar nenhum vestígio, não é vida. Vida genuína, essa coisa que pega a gente, que nos faz permanecer, fincar raízes. Porque sem raízes na profundidade, não existem frutos no topo. Essa coisa de permanência. De você poder dizer para todo mundo, eu vivi de verdade. Tive uma vida que valeu a pena. Como diz um pastor amigo meu, quando eu morrer eu quero que coloquem lá no meu túmulo. Aqui vai um homem contrariado. Eu não queria não. Gosto de viver. Não é legal? Lá na França tem um cemitério que tem uma placa. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Lá na França tem um cemitério que na placa, na porta do cemitério, bem grande, um letreiro assim, ó. Nós que aqui estamos, por vós aguardamos. Você passa pro outro lado da rua, irmão. Na hora, você fala, vou não. Não é interessante? Olha o que Paulo diz para finalizar. Portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Aí ele vai dizer assim, ó. E é interessante que a lógica dele é gradativa: fé, esperança e amor. Só que o maior deles se dá o amor. Olha o que Paulo está dizendo: que para Deus não há nada maior do que o amor. Você pode ter imensa fé e se tornar um fanático. Pode ter uma esperança tão grande que se torna apenas um sonhador, sem os pezinhos no chão. É aqui que você sonha, mas nada acontece. Toda família tem um tio que sempre sonhou que ia ser grande se conseguisse fazer alguma coisa. Aqui não. Esse amor tem pés no chão. Esse amor aqui tem uma receita infalível. Você mantém o coração nas escrituras, a cabeça no céu, mas os pés no chão. Quando você faz isso, você vive. E quem vive, simplesmente honra a Deus.
glória de Deus está num homem cheio de vida. Cheio de vida. Se você chegar na sua casa hoje, ou quando você voltar para sua casa, e os seus filhos perceberem um brilho de vida nos seus olhos, é capaz de salvar seus filhos. Pela capacidade de viver. Tem gente que está vivendo uma vida tão monstruosa, que a sensação que eu tenho é que ele está só esperando o dia de deitar. Só isso. E nunca mais levantar. Não tem? Gente que passa a vida inteira espremida entre datas do calendário, com contas a pagar, com a vida morosa, esquisita. Aí eles chegam na igreja e dão uma espécie de aleluia e suspiro. Graças a Deus. Nem ele acredita mais nisso. Por isso que na ceia parece um velório de Cristo. 2000 anos morto. Não há vida. Aí Jesus vem e diz assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida. E ele não parou aí. E vida... Sabe o que é vida em abundância para Jesus? Que vocês tenham uma vida que vocês queiram compartilhar. Eu vim para que a vida de vocês seja tão grande que vocês possam dizer, ó, se alguém precisar de alguma infusão de vida, venha até mim. Porque o sangue de Jesus é o único que não tira o seu. Compartilha. Que a gente cresça nesse processo todos os dias. Amém? Amém. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Vem cá, meu amor. Vamos orar juntos. Agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso amor. Eu queria fazer uma oração diferente aqui essa manhã. Queria que a gente agradecesse a Deus pelo fato de amar. Amém? São 7 bilhões de pessoas no planeta e você achou alguém que te ama. Não é bom, irmão? Dizem que as frases do casamento são as mesmas, só muda a entonação. Por exemplo, no primeiro ano de casado, o cara fala para a esposa assim, ó, 7 bilhões de pessoas no planeta e eu casei com você. Ela quase desmaia. Aleluia, que benção. 10 anos de casado. 7 bilhões de pessoas no planeta e eu casei com você. Não é a mesma frase? Ou seja, que nível de entonação você está aqui hoje? Esse é importante da gente pensar. Aliás, eu prefiro reticências, porque me sugerem novos começos, do que exclamação, que não tem nem onde pegar. Cuidado com certezas burras. Toda dúvida pode ser um novo começo. Ou seja, que você nunca ache que conhece a sua mulher. Permaneça sempre um mistério aos teus olhos. Para sempre ter alguma coisa para descobrir aí. Amém? Aliás, cuidado com... Esse dia eu estava numa igreja, olha só, pastor, que coisa absurda. Esse é o lado bom da gente viajar, de ver umas coisas que o pregador, no meio da pregação, não sei porquê, pede para a mulher levantar, fica de pé aquela mulher, Robocop, não tem isso? Né? Ficou de pé assim e disse, olha lá, mudei de mulher, troquei de mulher, nova, 2.0, aí ele usou a expressão, um avião. Na hora eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou um pecador, irmão, perdoa, mas eu pensei na hora, meu pai do céu, quanto maior o avião, maior a tripulação. Esse é o problema. Prefiro o jatinho que só eu piloto, né? Fique esperto com o avião. Se você está olhando para o avião demais, o avião é um problema, né? Então, eu queria que você aqui hoje orasse, agradecendo a Deus pelo fato de você ter um coração capaz de amar. Amém? Isso é tão bom, que esse coração que ama, nada mais é do que templo de Deus. Deus está num coração que ama. Podemos orar? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelos teus servos que aqui estão. Obrigado pela tua graça, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mergulhar na tua palavra e aprender com os teus filhos aqui. Pai, obrigado pelo coração que ama e que encontra alguém para amar na mesma sintonia, que vibre na mesma lógica, na mesma melodia do amor. Pai, livre-nos, Senhor, da dor de não ser correspondido, de amar sem ter retorno, de amar sem ouvir do outro, Senhor, a mesma intensidade. Que seja aqui, Senhor, a mesma graça, como reflexo do espelho. Que o nosso amor seja teu amor, porque o teu amor nunca acaba, nunca termina, nunca entra em colapso. Que essa graça esteja sobre cada família aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho alguns livros, rapidamente, deixa eu mostrar, eu coloquei ali, pode sentar um minutinho? Eu tenho alguns livros aqui só para mostrar a vocês. E, como eu falei para os irmãos ontem, eu sou autor de 20 livros, alguns deles estão esgotados, por isso eu tenho poucos aí. Eu tenho, por exemplo, para casamento, eu tenho esses dois aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Deus está na sua casa, casamento, sexo e espiritualidade. Aqui eu trabalho um pouco mais profundo o livro de Cantares, porque eu acredito que o crente não precisa de Kama Sutra, ele tem Kama Santa, né? Cantares, faz uma diferença grande. Deus está na sua casa? Tem um outro aqui que eu fiz uma brincadeira, eu coloquei um tema de autoajuda, que aí o povo compra, um livro de ajuda do alto.
Imagina, você compra por autoajuda e leva a ajuda do alto para casa. Transforme seu casamento até sábado. Só não vale começar sexta. É a semana inteira para você crescer. Eu brinco com as irmãs que as irmãs compram e gentilmente forçam os maridos a lerem com elas. Transforme seu casamento até sábado. Esse livro aqui eu lancei recentemente, ó, O Fruto do Espírito, pequeno tratado de nutrição espiritual. Eu aprofundei cada uma das palavras que Paulo coloca no original grego de Gálatas 5, amor, alegria, paz. Eu fui professor de grego durante um tempo. Cada uma dessas palavras virou um capítulo. No final de cada capítulo eu botei um detox espiritual, que é para lavar de vez a alma da gente. Fruto do Espírito, muito bom, tem poucos exemplares lá. A editora que eu trabalho tem uma parceria com um projeto chamado Alabaster, que era o selo original de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Então a gente usa textos do Spurgeon, lança textos dele e de outros grandes nomes da história da igreja. Como esse aqui, ó, de Henry Scougal, foi um pastor escocês do século XVII. Ele morreu com 28 anos de idade, mesmo assim marcou a história da igreja com esse livro aqui, ó. Isso aqui foi uma carta que ele escreveu para um amigo dele que estava fraco na fé. A vida de Deus na alma do homem. Essa carta foi tão poderosa para o amigo dele, que o amigo dele se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos, George Whitefield. Imagina. Extraordinário, a vida de Deus na alma do homem. Esse aqui do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, conforme a sua promessa, onde ele trabalha as promessas de Deus na vida da gente de um modo extraordinário. É um dos livros mais bonitos que Spurgeon escreveu sobre a questão das promessas. E como eu disse a vocês ontem, esse é o livro que a escola do meu filho já vai adotar a partir do ano que vem, para alunos do 6º ao 9º ano. Novos tempos, eternas verdades, defendendo princípios inegociáveis. É educação cristã para os nossos filhos. Direitos, deveres, compromisso, a presença de Deus, a ideia do mal. Tudo isso numa linguagem simples e fácil para que eles entendam. Tanto o pai quanto os filhos podem ler. É um livro que eu sei que vai fazer diferença. Amém? Lá fora vai estar alguém com os livros lá, tem a maquininha lá também. Aí eu preguei numa igreja esses dias, o irmão falou assim: pastor, o senhor parcela até a volta de Cristo? Falei, depende da sua escatologia. Você crê que ele pode voltar amanhã? Creio, então paga no débito e vai feliz, né? Eu tenho também, gente, uma escola online de liderança. O que é a escola online de liderança? É um site onde você tem as aulas que eu coloco lá, todas. Você faz uma assinatura mensal, você tem acesso a tudo que eu colocar. São aulas de no máximo 20 minutos de vídeo com o PDF da aula que você pode baixar, imprimir à vontade. Eu coloquei lá 3 cursos já, direto para a liderança, do universo da liderança, insights para a liderança, reflexões e referências da liderança e a comunicação do líder. E vou começar a gravar uma série de pequenas ideias do universo da liderança. Explicação de livros, uma série de coisas. Tudo que é o universo do liderar está dentro desse site. Aí você coloca lá www.escolalidermais escrito, escolalidermais.com.br. Amém, irmãos? Amém. Os rabinos dizem que se você deixar um livro aberto em cima de uma mesa, até o vento vai virar a página. Só o preguiçoso não lê. Deus abençoe, gente. Obrigado. Quem gostou? É tão bom, né? Ouvir uma palavra com conteúdo, né? Maravilha. Nós teremos a oportunidade ainda hoje à noite de ouvir o pastor Alain. E amanhã de manhã, que parece já está acabando a CAD, né? Uma pena. E o encerramento com o pastor José Clarimundo, naturalmente. Bom, agora a gente vai para o campo de futebol, tá? Tem uma dinâmica lá antes do almoço, ainda não são nem meio-dia. Então não se preocupe, a gente está programando para almoçar entre 12h30 e 1h da tarde. Tá bom? Vamos lá então, pessoal? Peraí, mais algum recadinho? Ah tá, o pastor Dilson pediu para eu dizer o seguinte: hoje à noite a gente tem uma festa especial de praxe. A gente faz aí uma festa juntamente com a palavra, naturalmente, e o jantar. A gente tem aí algo para poder alegrar, para descontrair, uma programação diferente. A gente escolheu aí uma festa fantasia e alguma polêmica foi levantada acerca dessa festa, mas a gente já fez outras festas à fantasia no ACAD e não tivemos problema nenhum. Então hoje, com esses recursos audiovisuais aí, muito cuidado com essa questão de o que vocês vão postar ou vão mostrar, porque a gente está